Cadeira na rua. Olá, ouvinte da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Puxe a cadeira, aumente o volume, chama os vizinhos. Está começando o programa Cadeira na Rua, Ideias e Culturas Periféricas. Eu sou Elaine Oliveira, jornalista, radialista e residente em comunicação popular. Eu sou mulher parda, cabelos ondulados pretos na altura do cotovelo, uso óculos com armação transparente e aparelho odontológico. No programa de hoje, quem puxa a cadeira no estúdio da Rádio Paulo Freire é Carol Braga, para falar sobre o projeto Agentes Populares Ambientais das Periferias. No quadro Releitura e o Direito Humano à Literatura, a gente escuta a dica de livro da estudante de jornalismo Aniele Caetano. No quadro Testemunho, vamos ouvir o testemunho de Maria Luísa Nobre, agente popular ambiental. Tudo isso e muito mais agora no Cadeira na Rua. E como na vida a gente não vive sem arte, teremos uma dica de livro da estudante de jornalismo e estagiária da Rádio Paulo Freire, Aniele Caetano. Foi do livro Mentirosos, da escritora americana E. Lockhart. Ela nasceu em Nova York e fez doutorado em literatura inglesa na Universidade Columbia. Deu aulas de redação, literatura e escrita criativa. Vamos ouvir a dica de livro? Releitura e o Direito Humano à Literatura. Oi pessoal, eu sou Aniele Caetano, sou produtora da Rádio Paulo Freire e estudo jornalismo na UFPE. Hoje estou aqui para dar uma dica de livro para vocês. Os Mentirosos é o nome do livro publicado em 2014 e é escrito pela norte-americana E. Lockhart. Eu conheci essa obra por meio de uma subcomunidade das redes sociais chamada BookTok. Lá, nós criamos grupos de leitura focados em dicas de livros e compartilhamentos de experiências literárias. Vale a pena dar uma olhada. Enfim, no livro Os Mentirosos, nós acompanhamos a história de Candace Sinclair, a herdeira de uma família rica e poderosa. Mas os Sinclair escondem vários segredos sombrios, entre eles o acidente que deixou Candace com amnésia. O livro é um suspense psicológico, e como Candace é a narradora, o leitor compartilha com ela toda a manipulação da realidade e a paranoia, características notáveis de um bom suspense. Bom, plot twist significa basicamente a reviravolta na trama de uma obra. E E. Lockhart soube fazer isso muito bem em Os Mentirosos. Passei a narrativa inteira especulando qual seria o segredo dos Sinclair, e nenhuma das minhas teorias estavam certas. No final, descobri que os mentirosos estavam mentindo até para mim. Os personagens são interessantes, principalmente os protagonistas. Me apeguei muito aos 4 mentirosos, talvez por eles terem um espírito de irmandade que achei admirável. O livro também reflete sobre relações entre diferentes etnias. Há situações onde o leitor atento consegue perceber o racismo estrutural presente na sociedade. Como já dizia Aristóteles, a arte imita a vida, e acredito que a literatura seja o espelho da realidade. É uma pena chamar de ficção uma obra que se aproxima tanto das vivências humanas. Nós, leitores, conseguimos ver nossos medos e alegrias na descrição dos personagens. Harry Sinclair é o matriarca da família, um manipulador que controla cada filha e neto como se fossem meras peças de xadrez. Durante a leitura de Os Mentirosos, pude refletir sobre relações familiares, como algumas pessoas manipulam por pura maldade e como essa maldade pode vir disfarçada com sorrisos e frases bonitas. Os adultos da família Sinclair estão na obra para mostrar que nem sempre as pessoas são o que demonstram ser. Para essa família, é muito fácil esconder seus erros por debaixo dos panos. Obras como Os Mentirosos são excelentes para começar o hábito da leitura, pois com a linguagem simples e todo aquele plano de fundo misterioso, a leitura se torna bem rápida. Esse é aquele tipo de livro que você não precisa parar o tempo todo para entender o enredo. A história simplesmente flui. É um mistério, mas não exige grandes análises de coisas ocultas. Quando chega a hora da revelação, o leitor entende tudo. Gostei tanto do livro que li uma segunda vez para analisar a história depois de saber qual era o segredo que deixava um ambiente tão sombrio. Consegui entender tudo o que estava nas entrelinhas. A autora conseguiu me enganar do começo ao fim. Por todas essas qualidades e uma reviravolta que me surpreendeu, Os Mentirosos foi a minha dica de livro de hoje. Até a próxima! Atenção! Vamos aproveitar a freguês! Compra aqui, Friday da carrocinha do livro!
Checadeira na rua. E aí, gostou da dica de livro? Ele foi enviado para o quadro Releitura, Direito Humano à Literatura. Você também pode enviar a sua dica de livro, a sua poesia, para o WhatsApp da Rádio Paulo Freire. Anota aí, 21 26 31 77. Eu vou repetir para tu não esquecer. 21 26 31 77. Sabe a música que abriu o programa? Ela se chama Peroba, da mestre Aurinha do Coco e do grupo Rala Coco. E tem tudo a ver com o programa de hoje, que trouxe o tema Agentes Populares Ambientais. O coco é um gênero musical típico do litoral interior nordestino, que faz parte também do ciclo junino. Mestre Aurinha do Coco era natural de Amaro Branco, em Olinda. Ela era griot e foi uma das responsáveis por manter o coco de roda vivo na tradição olindense e pernambucana. Nas suas letras, Mestre Aurinha sempre gostava de homenagear os mais antigos. Quem conta melhor essa história é Catarina Polônio no quadro Som do Dia. Simbora ouvir? Boa noite, eu lhe dou. Boa noite, eu vou lhe dar. Boa noite, meu povo todo. Boa noite, meu pessoal. Boa noite, eu lhe dou. A gente ouve Boa Noite com mestra Aurinha do Coco e o grupo Rala Coco. Boa noite, meu pessoal. Peço licença de chegar aqui no palco para dar o meu recado com toda satisfação. Peça, meu Deus, muita força e coragem, pois é chegada a hora de cantar para o povo. Boa noite, eu lhe dou. Boa noite, eu vou lhe dar. Boa noite, meu povo todo. Boa noite, meu pessoal. Boa noite, eu lhe dou. Boa noite, eu vou lhe dar. Boa noite, meu povo todo. Boa noite, meu pessoal. Peço licença de chegar aqui no palco para dar o meu recado com toda satisfação. Peça, meu Deus, muita força e coragem, pois é chegada a hora de cantar para o povo. Boa noite, eu lhe dou. Boa noite, eu vou lhe dar. A gente ouviu Boa Noite com mestra Aurinha do Coco e o grupo Rala Coco. A canção abre o disco Meu Grito, lançado em 2020. Natural do bairro do Amaro Branco, em Olinda, Áurea da Conceição de Assis Souza, mais conhecida como mestra Aurinha do Coco, começou a cantar nos corais São Pedro Marte e Madrigal do Recife. Sua carreira solo se dá somente nos anos 1990. A gente ouve agora As Mestras, cuja letra faz uma homenagem às mestras e mestres de coco em Olinda. Chamado Coco, Célia, Sila e Aurinha, na Lúcia, Zezé, Biata, Margarida e Glorinha. De um vingada mãe, Lúcia, Bete, Doxum, mexa dessa qualidade não tem em lugar nenhum. Amaro Branco, Guadalupe, Amparo, Reduto de grande artista e que tem muito valor. Amaro Branco, Guadalupe, Amparo, Reduto de grande artista e que tem muito valor. Quem tem cultura, venha a nós se juntar com raiz de arco verde, no centro vai mostrar. Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou sambar, vou homenagear todos da nação Xambá. Amaro Branco, Guadalupe, Amparo, Reduto de grande artista e que tem muito valor. Amaro Branco, Guadalupe, Amparo, Reduto de grande artista e que tem muito valor. Chamado Coco, Célia, Sila e Aurinha, na Lúcia, Zezé, Biata, Margarida e Glorinha. De um vingada mãe, Lúcia, Bete, Doxum, mexa dessa qualidade não tem em lugar nenhum. Amaro Branco, Guadalupe, Amparo, Reduto de grande artista e que tem muito valor. Amaro Branco, Guadalupe, Amparo, Reduto de grande artista e que tem muito valor. Quem tem cultura, venha a nós se juntar com raiz de arco verde, o seu tempo vai mostrar. Eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou sambar, vou homenagear todos da nação Xambá. Amaro Branco, Guadalupe, Amparo, Reduto de grande artista e que tem muito valor. Amaro Branco, Guadalupe, Amparo, Reduto de grande artista e que tem muito valor. Aurinha desceu a ladeira, rodou sua saia e subiu, cantando seu coco de roda. Quem já viu, quem já viu? Aurinha desceu a ladeira, rodou sua saia e subiu, cantando seu coco de roda. Quem já viu, quem já viu? Gosto de coco, gosto de sapatear. Quando eu entro numa roda eu não quero mais parar. Cante meu coco agora que eu quero ver. Se você não acertar comigo vai aprender. Aurinha desceu a ladeira, rodou sua saia e subiu, cantando seu coco de roda. Quem já viu, quem já viu? Aurinha desceu a ladeira, rodou sua saia e subiu, cantando seu coco de roda. Quem já viu, quem já viu? Eu vou embora
Salvador. Aurinha desceu a ladeira, rodou sua saia e subiu, cantando seu coco de roda. Quem já viu, quem já viu. Aurinha desceu a ladeira, rodou sua saia e subiu, cantando seu coco de roda. Quem já viu, quem já viu. Aurinha desceu a ladeira, rodou sua. Quem conhece Olinda sabe que o bairro do Amaro Branco é reduto de coquistas e Mestre Aurinha cresceu neste ambiente. E essa imagem está bem presente nas letras das suas músicas, como Aurinha descendo a ladeira, que ouvimos agora há pouco. No disco da artista, lançado em 2021 e chamado Eu Avistei, Mestre Aurinha homenageia Dona Selma, com quem ela começou a cantar coco. Na música Coco pra Selma, além da homenagem à coquista, a imagem de Olinda também está bem presente na letra. Selma, ô Selma, o que é que Selma tem? Pra fazer um pouco assim, igual a Selma, mais ninguém. Pra fazer um pouco assim, igual a Selma, mais ninguém. Selma, ô Selma, o que é que Selma tem? Pra fazer um pouco assim, igual a Selma, mais ninguém. Pra fazer um pouco assim, igual a Selma, mais ninguém. Eu vou pro Maracatu, vou ver a Bissau cantar, mas depois volto pra o coco, pois aqui é o meu lugar. Mas depois volto pra o coco, pois aqui é o meu lugar. E olha o coco de água desse coco pra matar minha ressaca que peguei no carnaval. Na casca dele fazer uma gaqueira, cantar uma trepadeira no fundo do meu quintal. No leite dele fazer um coco louco, ficar muito maluco, eu vou ficar muito legal. Eu vou chamar aquela morena, aquela do Amparo, só pra babiar. Vou chamar aquela morena, aquela do Amparo, só pra Eu vadiar. vou chamar aquela morena, aquela do Amparo, só pra babiar. Pra quê? Selma, ô Selma, o que é que Selma tem? Pra fazer um pouco assim, igual a Selma, mais ninguém. Pra fazer um pouco assim, igual a Selma, mais ninguém. A capacidade de Mestre Aurinha de fazer coco de roda, trazendo as referências dos antigos, fez dela um griot. Griot é aquela pessoa que guarda e difunde as tradições e memórias de uma comunidade. A gente ouve agora uma canção que está no disco Eu Avistei e que traz a participação de vários artistas massa aqui de Pernambuco, como o grupo Bongar e a Comadre Fulozinha. A música Swing Naná traz ainda o tambor falante e alguns samples do percussionista Naná Vasconcelos. Vamos ouvir? Ô naná, vem bater, vem fazer um swing naná. Ô naná, vem bater, vem fazer um swing naná. Faz um coco, quebra o coco no gandá. Tá na cara da carambola, da caçarola, feito naná. Ô naná, quebra a nega, deixa a nega se quebrar. Quando o baque da conga gemer do merengue do swing naná. Ô naná, faz um coco, quebra o coco no gandá. Tá na cara da carambola, da caçarola, feito naná. Ô naná, quebra a nega, deixa a nega se quebrar. Quando o baque da conga gemer no merengue do swing naná. Ô naná, vem bater, vem fazer um swing naná. Ô naná, vem bater, vem fazer um swing naná. Ô naná, vem bater, vem fazer um swing naná. Ô naná, vem bater, vem fazer um swing naná. Ô naná, vem bater, vem fazer um swing naná. Ô naná, vem bater, vem fazer um swing naná. Ô naná, vem bater, vem fazer um swing naná. Ô naná, vem bater, vem fazer um swing naná. A Mestra Aurinha do Coco faleceu relativamente jovem, aos 63 anos, na cidade do Rio de Janeiro, em 2021. Deixou um legado que segue vivo em suas 3 filhas e neto. A gente ouve agora mais uma faixa do disco Meu Grito e a música se chama Peroba. De peroba, de peroba, Vou fazer uma mesinha pra botar Nossa Senhora de peroba. de peroba, de peroba. Vou fazer uma mesinha pra botar Nossa Senhora. Nossa Senhora vestida de azul e branco, com seu véu, com seu manto pra gente poder rezar. Ajoelhada na mesinha de peroba, com o retrato dos amigos ao pé da bicha no altar de peroba. De peroba, de peroba. Vou fazer uma mesinha
verde com pé vermelho, tendo um coração certeza que ela vai no jardim da Iperoba. Vou fazer uma mesinha pra botar Nossa Senhora de Iperoba. Vou fazer uma mesinha pra botar Nossa Senhora. Nossa Senhora vestida de azul e branco, com seu véu e com seu manto pra gente poder rezar. Ajoelhada na mesinha de Iperoba, com o retrato dos amigos ao pé da vídeo no altar de Iperoba. Vou fazer uma mesinha pra botar Nossa Senhora de Iperoba. Vou fazer uma mesinha pra botar Nossa Senhora. Cadeira na rua. Seguimos aqui com a programação ao vivo, diretamente do estúdio da Rádio Paulo Freire. Vou agora introduzir a nossa entrevistada e também o tema do programa, né? O projeto Agentes Populares Ambientais nas Periferias aposta na força da participação popular para enfrentar os desafios ambientais e sociais nos territórios. A iniciativa promove processos formativos baseados na educação popular em saúde, iniciativa a criação em comitês populares ambientais liderados pelos próprios moradores nas comunidades. O projeto qualifica lideranças comunitárias para o uso de ferramentas de comunicação popular, ampliando a divulgação de ações voltadas à saúde, ao meio ambiente e à justiça climática. Com isso, também combate a desinformação. Ei, vida, puxa a cadeira. E quem puxa a cadeira no estúdio da Rádio Paulo Freire hoje é Carol Braga, que é a coordenadora geral do projeto Agentes Populares Ambientais, doutoranda em Desenvolvimento Sustentável na Universidade de Brasília. Carol, seja muito bem-vinda ao programa Cadeira na Rua. E eu gostaria que, antes que você fizesse a sua apresentação, você pudesse fazer a sua autodescrição para os ouvintes da rádio. Bom dia, Elaine. A minha autodescrição. Isso. Eu sou uma mulher parda, do cabelo cacheado, mais ou menos na altura dos ombros. Eu tenho olhos castanhos praticamente pretos, um piercing no nariz. Estou vestida com uma camisa verde e uma calça preta e um tênis vermelho. Massa. Carol, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você pudesse falar o que é o projeto Agentes Populares Ambientais e como ele surgiu. Certo. O projeto de formação dos agentes populares ambientais, ele surgiu como uma iniciativa do Mãos Solidárias. O Mãos Solidárias, ele é um coletivo que ele atua dentro do movimento de trabalhadores rurais sem terra, mas também junto a outros movimentos, que são movimentos sociais e populares do campo e da cidade, como, por exemplo, o Movimento Camponês Popular, a Pastoral da Juventude Rural, o Levante Popular da Juventude, o Movimento Brasil Popular. Então, todos esses movimentos juntos compõem esse coletivo Mãos Solidárias. O Mãos Solidárias, então, propôs esse projeto para alguns parceiros, né, para a gente executar esse projeto. Um desses parceiros foi a Fiocruz. Então, a gente atua junto com a Fiocruz Pernambuco, é o nosso parceiro, e também o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, do Ministério da Saúde. Então, é isso. O Mãos Solidárias cria esse projeto e chama parceiros para atuar junto nas periferias urbanas de Pernambuco e da Paraíba. Certo. Ô, Carol, quando falamos em mudança climática, muita gente pensa em algo distante da vida cotidiana. Como esses impactos aparecem no dia a dia das comunidades periféricas? Elaine, as mudanças climáticas não estão longe da gente. Na verdade, elas estão mais próximas do que a gente pode imaginar. Nas comunidades, elas podem trazer, talvez, o mais fácil que a gente veja, né? Assim, que a gente perceba é o calor. O calor nas comunidades, a temperatura nas comunidades periféricas, ela chega a ser mais alta, por exemplo, do que nos bairros nobres. E existem algumas pesquisas que indicam isso. Porque muitas vezes é pela falta de arborização,
pelo maior impacto do concreto. Então, esse é talvez, a gente poderia dizer que é como primeiro se sente o impacto das mudanças climáticas, né? Que é através do aumento do calor, da temperatura para as pessoas. Esse aumento do calor, ele traz muitas doenças também, ele traz... para além do desconforto térmico, né? O que eu quero dizer? Ele traz impactos na saúde, no ambiente de trabalho, no ambiente... Muitas vezes pode se cancelar aula em escolas, isso acontece também. Então, as mudanças climáticas também influenciam na qualidade do ar, diminui a qualidade do ar que a gente respira, e também influencia em vários problemas socioambientais, que a gente chama. Ela traz diversos impactos, que pode ser desde o solo, quando o solo está encharcado de água e aí chove mais, a gente vê enchentes, deslizamentos, enxurradas. A gente tem muito isso aqui nas periferias urbanas do Recife, por exemplo. E a tendência, se continuarmos no modo de produção capitalista, do jeito que a gente continua a produzir, é que cada vez mais, né, as mudanças climáticas se intensifiquem e que traga esses problemas socioambientais, como esse que eu falei anteriormente, né? Que é aumento da temperatura, desconforto térmico, mas também aumento de desastres ambientais, como chuvas, como enxurradas, com períodos alternando, né? De muito calor ou de muita chuva. Enfim, as mudanças climáticas, elas têm um impacto no dia a dia nesse sentido. E o que as ações do projeto Agentes Ambientais Populares propõem exatamente? O que a gente propõe a gente vai ter uma formação que está acontecendo, né? Começou no mês de maio, e é uma formação que ela é baseada na educação popular paulo-freiriana. Então, a gente vai partir das experiências das pessoas, das comunidades, que são os agentes populares ambientais, para poder fazer um debate, uma formação para como a gente pode agir, como a gente pode incidir e enfrentar esses impactos socioambientais e as mudanças climáticas que temos nas comunidades periféricas. Aí a ideia central é que esses agentes populares ambientais, eles criem os chamados comitês populares ambientais. Os comitês populares ambientais, eles são espaços dentro das comunidades periféricas, onde se vai discutir, dialogar, fazer atividades também de ação, que podem ser atividades de ação direta, atividades de comunicação popular, atividades formativas, podem ser cineclubes, podem ser rodas de conversa sobre esses problemas que são mapeados primeiro pelos agentes. Ou seja, esses agentes, eles vão mapear na sua comunidade quais são os principais problemas ambientais. E claro que a gente está falando das periferias urbanas da região metropolitana do Recife e da região metropolitana de João Pessoa. Os problemas socioambientais enfrentados e climáticos, eles variam muito, né? Eles são muito heterogêneos, tem diversos. A gente teve uma formação agora que um consenso foi o problema do lixo, o problema da falta de coleta adequada do lixo, da falta de saneamento básico adequado. O problema do lixo também muitas vezes se liga com saneamento básico, que se liga com a falta d'água também. Então, esses são problemas que são bem centrais, que estão sempre aparecendo, colocados pelos agentes populares ambientais. E a ideia é que eles participem desses módulos formativos, que são 3 módulos, né? E eles possam fazer ações nas suas comunidades para enfrentar os problemas que eles mesmos mapearam. Não vai ser agente do Mãos Solidárias, nem da Fiocruz, nem do Ministério da Saúde, que vai chegar na comunidade e vai dizer, olha, o problema ambiental que vocês enfrentam aqui é esse. Não. A proposta é exatamente o contrário, é que os agentes ambientais, eles mapeiem, eles identifiquem, e, junto com as nossas formações, a gente possa propor ações que tentem, enfim, conviver ou amenizar ou resolver. Muitas vezes tem problemas que são resolvíveis, né? Tem alguns que podem não estar dentro da nossa gerência, enfim, mas tem vários que podem ser resolvíveis. Então, essa é a proposta central do projeto, né? É fazer essa formação dos agentes, é que os agentes criem esses comitês como espaços de colaboração, de planejamento, de ação coletiva, e que
no final do projeto, esses comitês eles criam uma rede de comitês populares ambientais. Porque a ideia é que os comitês não fiquem isolados em determinada rua, em determinado beco, em determinado território. Mas é que os comitês eles possam formar essa rede e trocar informações, trocar ações entre si, fazer ações conjuntas, por que não? Enfim, para que se crie essa rede mesmo, né, de colaboração e de diálogo entre os comitês e entre os agentes. Ô, Carol, você falou que o projeto dos agentes ambientais está presente na Paraíba e em Pernambuco. Aqui em Pernambuco, quais são as comunidades que já foram atendidas pelo projeto e se vocês têm algum apoio para realizar as ações? Certo. A gente tem... São muitas comunidades. Eu não vou saber te dizer todas agora, mas eu vou te dizer... umas duas ou mais três. A gente tem comunidades no que a gente chama da Grande Casa Amarela, por exemplo, Alto do Refúgio, Alto do Mandu, Linha do Tiro, Vila Independência, né, que fica em Nova Descoberta. Agora, da Grande Casa Amarela, no Morro da Conceição também, na Grande Casa Amarela, estou me lembrando dessas. Mas a gente também tem algumas comunidades, como a 15 de Novembro, alguma comunidade como a Vila dos Milagres, no Ibura. Então, a gente tem vários... aqui na Várzea também, outras comunidades em Camaragibe, em Jaboatão dos Guararapes, em Paulista, em Olinda, no Recife e em São Lourenço da Mata. Essas são as cidades que, até agora, na região metropolitana do Recife, o projeto tem atuações com algumas comunidades. Entendi. Esses comitês, os agentes, eles vão ter algum apoio financeiro para realizar essas ações de educação socioambiental? Sim. No momento que o Mãos Solidárias propõe esse projeto para a Fiocruz e para o Ministério da Saúde, a gente tem um apoio financeiro, sim, para a participação dos agentes e, enfim, para a participação dos agentes também nos módulos de formação, né? Porque a gente trabalha com a formação que a gente chama de formação em regime de alternância. Eu não sei se você conhece. Não, mas você poderia explicar até mesmo para os nossos ouvintes? Sim, claro. É o seguinte, é uma formação que ela vem com o acúmulo de 40 anos da educação popular que o MST pratica e também ela vem da pedagogia paulo-freiriana, que consiste em... A gente faz uma imersão, que a imersão ela acontece sempre num lugar chamado Roçado Solidário, que fica no assentamento Che Guevara, lá no município de Moreno, que ainda é região metropolitana do Recife. Então, os agentes eles passam 3 dias em imersão, fazendo, enfim, formações, né, com a estratégia da educação popular, e depois eles têm a tarefa de voltar para os seus territórios e fazer o que a gente chama do tempo comunidade, que eles vão ter, durante o tempo escola, né, que acontece no Roçado Solidário, eles vão estudar e pensar em ações que eles vão colocar em prática nos territórios e na comunidade. Ou seja, a formação ela não dura 3 dias, né, porque a gente entende que a atuação na comunidade ela também tem um caráter formativo. Então, o agente ele volta e ele vai desenvolver as ações que foram pensadas na formação ou após a formação, fazendo assim um calendário de ação nos comitês e dos agentes, por exemplo, para que essa formação ela tenha um retorno, né, para as comunidades, assim, prático. Então, a gente faz a formação nesse sentido, no regime de alternância. Ô, Carol, tem alguma situação que você vivenciou nas comunidades que dão ideia desse impacto das mudanças climáticas e nas ações nas periferias e soluções que esses agentes puderam vir a propor? Olha, eu acho que a gente teve esse ano agora no Recife... dois ou foram 3 dias, né, agora em maio, que tiveram muitas chuvas. E muitas das comunidades, elas tiveram muitos enchentes, as casas das pessoas encheram, enfim, tiveram deslizamentos, tiveram algumas pessoas que vieram a falecer. E esse foi um momento que a gente atuou fortemente com as nossas cozinhas populares solidárias, porque as cozinhas populares solidárias, elas existem em diversos... territórios e comunidades aqui em Pernambuco. Estou com medo de falar um número errado, mas eu acho que são 38, na região metropolitana do Recife, 38 cozinhas populares solidárias. E elas atuam
não atuam só nesses períodos de emergência, ou seja, elas continuam atuando agora, que não está, né, em meio às fortes chuvas e tal, mas elas tiveram uma produção muito voltada a atender as pessoas vítimas das chuvas. E quem estavam lá eram, sim, também os agentes populares ambientais, além da militância do Mãos Solidárias, também estavam os agentes populares ambientais. E aí, esse foi um grande fato, assim, importante para a atuação deles nos territórios, né? Foi se somarem nas tarefas e nas atividades da cozinha, que receber o alimento, fazer a higienização do alimento, cozinhar o alimento e preparar a marmita, né? E fazer a distribuição para as pessoas que tinham passado perdido suas casas ou perdido suas coisas e estavam sem conseguir cozinhar ou sem conseguir comer, enfim. Essa distribuição é de forma gratuita, correto? Essa formação é de forma gratuita, exatamente, para as comunidades normalmente ao redor ali de onde funcionam as cozinhas populares solidárias, né? As cozinhas, por exemplo, elas estão funcionando hoje, vão funcionar amanhã, mas teve uma grande força-tarefa durante essa época de maio que teve essas fortes chuvas, para que, inclusive, os agentes se somassem e as cozinhas pudessem ofertar mais marmitas para mais pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social. Entendi. Ô, Carol, durante esse período chuvoso que teve no Recife, funcionou todos os dias. Quando não está num período de grande atenção, assim, a cozinha, ela funciona, se sim, quantas vezes por semana? Olha, como eu te falei, são mais de 30 cozinhas, né? Então, elas variam de funcionamento. Algumas têm funcionamento diário e outras têm funcionamento um determinado número de dias por semana. Carol, Recife é a capital brasileira mais vulnerável às mudanças climáticas e ocupa a 16ª posição do ranking mundial das cidades sob maior risco de avanço do mar. O poder público, ele tem se ocupado disso como deve? Olha, não, né? Eu acredito que não, e inclusive esse nosso projeto dos agentes populares é justamente para que as periferias tomem um protagonismo, inclusive em pautar que o poder público tome mais ações efetivas, né? De convivência climática, porque a gente está num ponto, a gente está numa etapa do modo de produção capitalista que é muito difícil que a gente volte. Então, a gente vai ter que conviver com as mudanças climáticas. E, para isso, o poder público deveria incidir e criar políticas públicas que fossem efetivas, né? E políticas de Estado e não de governo, que fossem efetivas para que as populações mais vulnerabilizadas não fossem as que mais sofressem. Porque o que a gente também vê hoje em dia no Recife é que as mudanças climáticas elas estão se acentuando e as pessoas que mais sentem isso são as pessoas das periferias urbanas, né? E das periferias periurbanas também e do campo, enfim. São as populações que elas são mais afetadas. Os bairros de elite eles são afetados diferentemente dos bairros periféricos, por exemplo. Então, essa é uma das questões do porquê a gente pensou nesse processo, inclusive que seja um processo formativo também para as pessoas, para que as pessoas consigam pautar esse debate no âmbito do debate do espaço público, né? Entendi. Ô, Carol, vocês trabalham em territórios marcados por situações de vulnerabilidade socioambiental. Como esses locais são escolhidos para receber os agentes populares ambientais? O Mãos Solidárias, ele é esse coletivo que ele surgiu como uma campanha em 2020, durante a pandemia de Covid-19. E naquele momento, lá em 2020, começou-se a distribuir marmitas ali no Armazém do Campo. Primeiro lugar para as populações em situação de rua. Depois a gente percebeu que as pessoas das comunidades, elas não estavam conseguindo se alimentar e elas estavam indo das comunidades para o Armazém do Campo para conseguir um alimento, né? Foi um momento que o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, o que aconteceu? Nesse momento, o Mãos Solidárias começou a atuar em diversas periferias diferentes da cidade do Recife. A partir daí, esse trabalho foi crescendo. Então, a gente começou a fazer cozinhas populares solidárias, mais do que só a do Armazém do Campo. Então, foi como eu te falei. A gente saiu de uma central ali, né, em Santo Amaro,
eu acho que é Santa Amaro ali que ficava o armazém, para 38 na região metropolitana inteira. E temos cozinhas no Nordeste inteiro também, em outros estados. E então, quando a gente pensa, também temos hortas populares, agroecológicas, e outras iniciativas, como os bancos populares de alimento, que também foram muito importantes para o crescimento dessa ação do Mãos Solidárias. Então, a partir dessa ação que já existe, já vem sendo construída pelos movimentos sociais, desde 2020, foi que esses territórios eles foram, não é bem selecionados nem escolhidos, mas eles já fazem parte dessa atuação. Então, foi um outro viés, outra ação, outra ferramenta de potencializar a participação social nesses territórios, né? Que essa construção já existia. Mas, se, por exemplo, alguém estiver ouvindo a gente e tiver interesse em formar um comitê popular ambiental, puxar essa pauta do meio ambiente na sua comunidade, pode entrar em contato com a gente, por exemplo. Eu já quero levar para a comunidade da Bomba da Metéria, por favor. É só entrar em contato com a gente, porque a gente também, a nossa ideia é criar essa rede de comitês populares ambientais. Então, nós queremos crescer, claro, essa atuação, né? Então, quem tiver interesse pode falar com a gente, com Mãos Solidárias, que... Procura vocês pelo Instagram do Mãos Solidárias. Pode nos procurar pelo Instagram do Mãos Solidárias, com certeza. Carol, muitas vezes as pessoas esperam soluções apenas do poder público. Mas em que medida a organização comunitária pode contribuir para enfrentar esses desafios em suas localidades? Como eu te falei, a organização comunitária ela é fundamental, seja para pautar o poder público, por exemplo, e pode ser pautar o debate via audiência pública, por exemplo, mas não precisa ser só pautar o debate, mas a organização comunitária ela pode pautar que aquilo seja resolvido. Por exemplo, vou dar um exemplo abstrato, tá? Mas suponhamos que nas comunidades, isso é uma questão que a gente já reparou nos nossos módulos de formação, que um grande problema que as pessoas veem ambientais nas comunidades é o lixo, a falta de separação do lixo, a falta de recolhimento do lixo e o quanto isso traz, inclusive, entupimentos das vias de esgoto, o quanto isso traz doenças, traz muitas vezes animais peçonhentos, né, tipo ratos, escorpiões e tal, enfim. Então, isso é uma coisa muito forte. A organização comunitária, ela pode pautar, ela pode chegar a fazer uma reunião e descobrir, gente, quem é que é responsável pelo lixo aqui na comunidade? Como é que a gente pode marcar, talvez, uma reunião, levar uma carta, fazer um abaixo-assinado? Existem diversas maneiras, diversas táticas que podem ser utilizadas pela organização comunitária para ir até o poder público e pedir resoluções imediatas, por exemplo. A recolha do lixo é um exemplo, seria um exemplo de imediato. Mas, ao mesmo tempo, também se pode pautar que seja debatido a questão das mudanças climáticas, da justiça climática. As pessoas, elas podem e elas devem, por exemplo, ter contato com as UBSs de suas comunidades, né? Que são as unidades de saúde da família. As unidades de saúde da família, elas também deveriam, atualmente, estar pautando a influência das mudanças climáticas na saúde das pessoas, porque influencia diretamente. Tanto seja com doenças, seja com desconforto térmico, seja no debate não sobre a doença, né, mas no debate da promoção da saúde, que essa é a linha também que a gente trabalha. Não falar apenas sobre a doença, mas vamos falar em como promover saúde, como promover bem-estar para a nossa população. Então, falei de vários âmbitos, né? Mas a organização comunitária, ela tem um papel fundamental, né? A gente sabe que para as políticas públicas acontecerem nas periferias, a gente precisa cobrar que elas aconteçam, porque elas raramente vêm sem a cobrança comunitária, sem a organização, sem a luta, sem a resistência. Massa, Carol. Para você que chegou agora, estamos entrevistando no estúdio da Rádio Paulo Freire, Carol Braga, a coordenadora geral do projeto Agentes Populares Ambientais, que é o tema da nossa entrevista. Agora vamos ouvir o testemunho de Maria Luísa Nobre, que também é agente popular ambiental. Testemunho.
Eu sou Maria Luísa, sou estudante de Ciências Sociais da UFPE, sou militante do MST Mãos Solidárias e sou agente popular ambiental. Os agentes populares ambientais veio para a gente como esse projeto para fortalecer a mobilização popular no território, né? A organização popular. A gente já tem as cozinhas, né? Eu sou da comunidade, trabalho na comunidade de Casa Amarela, mais especificamente na comunidade do Alto Capitão. E a gente já tem uma cozinha solidária lá, que as pessoas se reúnem semanalmente para, enfim, não só distribuir comida, mas fazer rodas de conversa, conscientizar, enfim, sobre vários problemas que a gente tem ali na comunidade que afetam as próprias mulheres que estão ali na cozinha, frequentando a cozinha. Mas os agentes populares ambientais, ele aparece para fortalecer a gente na mobilização a partir dos problemas ambientais, né? Porque os problemas ambientais, eles são os que mais atingem as comunidades periféricas, né? Você vê que as desigualdades sociais, elas estão presentes quando a gente olha para isso, né? Quando chega uma chuva torrencial, assim, que, enfim, desliza a barreira, alaga as comunidades, e você vê que são em bairros periféricos, são em bairros populares, nunca é num bairro de classe média alta, enfim. A gente se mobiliza em torno dessa pauta do meio ambiente para mostrar o quanto que as mudanças climáticas e as especificidades climáticas da cidade, né, que é uma cidade abaixo do nível do mar, elas atingem especificamente as populações comunitárias, né? Então, é nesse objetivo de escancarar essas desigualdades e reivindicar, né, de lutar por elas, contra elas. E é muito importante que o nosso nome, né, é agentes populares ambientais. Então, você vê que não é qualquer agente ambiental, é um agente popular, né? Ele está ali junto com o povo, ele não está ali para o povo, ele está ali trabalhando junto com a população, né? Não vai chegar alguém e vai dizer a resposta, tipo, olha, a resposta a gente vai trabalhar esse problema de tal forma, de tal forma, de tal forma, porque somos nós que detemos o conhecimento, né? É muito mais no sentido de cooperação, de colaboração, de entender os saberes que aquela população tem e dessa troca de saberes, né? De construir junto qual é a comunidade que a gente quer e qual é o futuro que a gente quer mesmo, enfim, em termos de sociedade, em termos de país, né? Cadeira na rua. Carol, acabamos de ouvir o testemunho de Maria Luísa Nobre, estudante de Ciências Sociais na UFPE e militante do MST. Você gostaria de comentar o testemunho que a gente acabou de ouvir? Sim, eu achei muito interessante esse testemunho de Maria Luísa, principalmente no que diz respeito ao fato de que a gente não faz para o povo, né? A ideia de ter agentes populares ambientais e não ser, por exemplo, uma aula bancária, da educação bancária, que a gente vai assim, depositar o conhecimento nas pessoas e que elas saiam multiplicando. Esse não é o nosso objetivo. O objetivo é fazer junto com o povo. E por isso que a educação popular, ela é tão importante nesse processo, né? Nesse processo a gente gosta de chamar de fazimento. Nesse processo de fazimento do fazer comunitário, a gente está fazendo junto com o povo e não para o povo, né? Essa é a ideia do Mãos Solidárias, essa é a ideia do Movimento Sem Terra e essa é a ideia da educação popular também. De tudo que você me falou, eu lembrei de uma experiência que aconteceu comigo o ano passado na Escola TE Dom Bosco. A gente desenvolveu um projeto falando os meios para combater o racismo ambiental nas comunidades. E aí eu, como professora da disciplina de Criatividade e Inovação, eu usei a metodologia Lean, que é a metodologia do marketing, onde a gente usa essa metodologia para utilizar o tempo-resposta de uma situação. Por exemplo, estou numa loja, aconteceu uma coisa que não é legal, eu vou para onde? Para a ouvidoria. E aí a ouvidoria daquela loja vai tentar solucionar meu problema, certo? Então, eu usei essa metodologia com os alunos. A gente fez um mapeamento junto com a professora de língua portuguesa, Marta. Ela utilizou o livro Quarto do Despejo, de Carolina Maria de Jesus, e o Cortiço. E os meninos leram essa obra, a gente fez um formulário padrão para todas as turmas dos segundos anos de marketing. A gente fez um formulário, fez um mapeamento dos maiores desafios que os alunos das comunidades enfrentou. Então, muitos dos problemas foi a questão da a falta coletiva,
Meu Deus, esqueci o nome. A coletiva, a seletiva de lixo, né? E aí, cada grupo, representando algumas comunidades como Casa Amarela, Morro da Conceição, Guabiraba, propôs uma solução para aquele problema. E aí, a gente fez essa apresentação na 22ª semana de Meio Ambiente da Secretaria de Educação. E o nosso prêmio e esse nosso trabalho ganhou uma menção honrosa. Foi destaque, porque a maioria dos projetos que estavam lá era muito desenvolvimento tecnológico. Mas nós estávamos lá porque nosso objetivo era ter o desenvolvimento tecnológico, é muito importante, mas a gente propôs o desenvolvimento para trazer uma solução para as comunidades. E de lá, a gente conseguiu, fomos convidados para participar da semana lá no Centro de Convenções, estava a governadora, várias pessoas. E aí, o nosso projeto foi praticamente o único projeto voltado para a questão ambiental. E a gente ganhou um destaque. Então, eu me considero um agente popular ambiental, viu? Mesmo sem ter participado da formação que é proposta pelo Mão Solidária, eu me considero, viu? Então, você falando isso, testemunho de Maria Luísa, me fez lembrar essa experiência. Ah, que maravilha. Experiência maravilhosa. E está super convidada, porque a gente vai abrir novas turmas de formação de agentes populares ambientais. Então, está convidada para participar. Obrigada pelo convite, vou aceitar. Ô, Carol, como os agentes populares ambientais ajudam na prática e na vida dos moradores das periferias? Olha, os agentes, eles estão iniciando esse trabalho com o viés ambiental, né? Porque, na verdade, os agentes populares, a maioria deles, já tem uma incidência de organização comunitária, de participação, às vezes, em associações comunitárias, muitas vezes também em associações culturais ou coletivos culturais. E muitos estão iniciando, outros já têm alguma consolidação no trabalho ambiental. Então, eles estão... inicialmente, a tarefa deles qual era? Era mapear. Eu estou usando a palavra mapear, mas levantar. Acho que levantar é melhor. Levantar as questões e problemas socioambientais do seu território, da sua comunidade. Então, para isso, eles foram conversar, seja com os agentes comunitários de saúde ou com os agentes de endemias, enfim, nessa energia mais institucional, mas também com as pessoas da comunidade, né? Com as pessoas participativas ou não, enfim, daquela comunidade. E aí, a partir daí, eles começaram a fazer rodas de conversa sobre esses assuntos. E essas rodas de conversa, eles tiveram... essas rodas de conversa, elas tiveram essa intenção de apontar qual é o problema e propor conjuntamente, criar e propor novas soluções. Então, no dia a dia, as rodas de conversa têm sido uma tática muito usada. Outra tática que vem sendo usada também é, por exemplo, escolher um filme e fazer um cine-debate. Então, você passa o filme, faz um cineclube e depois as pessoas conversam sobre aquele assunto e pensam, olha, caramba, esse problema também tem aqui na minha comunidade. A gente fez um cine-debate, por exemplo, com a formação dos agentes, que a gente passou um filme sobre as mulheres das águas e os problemas da contaminação para as mulheres marisqueiras. Você lembra o nome do filme para falar para os ouvintes? Mulheres das Águas. O pessoal pode encontrar onde? No YouTube? No YouTube vocês encontram. E foi muito interessante porque tinham pessoas da comunidade da Ilha de Deus. E essas mulheres, elas ficaram muito emocionadas e elas disseram pra gente o quanto tinha sido importante ver, porque elas perceberam muito antes, por exemplo, do poder público chegar para dizer, olha, não está tendo mais marisco. Elas disseram, o marisco e o caranguejo a gente não consegue mais catar. Por causa da poluição que está vindo na água, da poluição que está vindo no mangue. Enfim, então, às vezes, um filme ele pode suscitar um debate, uma proposta de solução muito interessante também. E a ideia é que essas ações elas sejam cada vez mais recorrentes à medida que a formação e o diálogo e as propostas vão sendo mais consolidadas e desenvolvidas. Então, que elas passem de roda de conversa para uma incidência de alguma ação específica na comunidade, para pensar numa recolha de lixo, para pensar numa coleta seletiva, numa oficina, por exemplo, de compostagem, que a compostagem é um processo com o lixo orgânico. Então, tem várias opções, né? A ideia é que os agentes cheguem para propor para a gente quais são as ações, quais são as soluções
que são melhor e mais viáveis para aquela determinada comunidade onde ele atua e vive. Vamos ouvir agora uma paisagem sonora gravada no Jardim no Centro de Artes e Comunicação. Escuta o som. Cadeira na rua. A paisagem sonora foi gravada aqui mesmo, na UFPE, por Singrid Vitória, estudante de música e moradora do bairro do Coque, um dos bairros da periferia da Zona Norte do Recife. Ô, Carol, quais os resultados a curto e médio prazo que vocês esperam a partir da atuação desses agentes populares ambientais? Os objetivos a curto prazo seria justamente a criação dos comitês populares ambientais nas periferias e a criação dessa rede dos comitês, para que possam ser pensadas ações e atividades conjuntas, para que possam ser criados diálogos entre as diferentes comunidades, para pensar tanto as diferenças quanto as aproximações, né? Dos problemas socioambientais que são enfrentados nas diferentes comunidades das diferentes regiões da região metropolitana. Então, esse seria o nosso objetivo a curto prazo, né? A criação dessa rede. A longo prazo é que o projeto continue e que a gente consiga formar cada vez mais pessoas que sejam engajadas, né? Nessa pauta da luta pela justiça ambiental, da luta pela justiça climática e, claro, da justiça social também. Carol, a nossa entrevista está chegando ao final, está ótima, mas eu gostaria que você fizesse suas considerações e convidasse os ouvintes para conhecer o projeto Agentes Ambientais, o Mão Solidária. Fique à vontade. Obrigada, Elaine. Eu convido todo mundo a conhecer o nosso projeto de agentes populares ambientais, dos comitês populares ambientais. Vocês podem encontrar mais informações no Instagram do Mãos Solidárias, o Mãos Solidárias PE. E lá vocês vão encontrar mais ações também dos Mãos Solidárias. E aí, se você aí já na sua comunidade já estava andando e passou e viu um banner ou uma placa de uma cozinha popular solidária, você também pode estar convidado a entrar, a conversar, a se inteirar. Normalmente as pessoas que estão nas cozinhas populares solidárias também estão participando do projeto dos agentes ambientais. Então, convidamos todos a conhecer o nosso projeto. E muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço e gostaria de fazer uma correção aos ouvintes. Eu falei que Carol era coordenadora geral, mas Carol faz parte da coordenação dos agentes populares ambientais. O Cadeira na Rua fica por aqui. Esta edição é do dia 17 de junho e fica disponível nas plataformas digitais. A produção e apresentação foi minha, dessa pessoa que vos fala, juntamente com Catarina Polônio, operação de áudio, Maria Clara Fernandes, o streaming do YouTube, Gabriela Paz, supervisão técnica, Catarina Polônio. O programa Cadeira na Rua é uma realização da Residência em Comunicação Popular da Rádio Paulo Freire, apoiada pela Fundação de Amparo à Ciência e à Tecnologia de Pernambuco, a FACEP. Coordenação do projeto, Ivana Fechini. Supervisão pedagógica, Paula Reis. O programa Cadeira na Rua volta na próxima semana, neste mesmo dia e horário, toda quarta-feira, às 11 horas da manhã. E reprise aos domingos, às 9 horas da manhã, na Universitária FM 99.9. E ficamos com a frase de Chico Mendes, seringueiro, sindicalista e ambientalista brasileiro. Ele se tornou um dos maiores símbolos mundiais em defesa da Amazônia e das comunidades tradicionais. A frase é o seguinte: no começo, pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Um cheiro no coração e até o próximo Cadeira na Rua.